Boa noite. Boa noite. Soldados da Força Nacional chegam a Amazonas e Roraima. Eles vão cuidar da segurança em volta dos presídios em crise. Em Manaus, diretor de cadeia suspeito de se aliar à facção é afastado. E presos sob ameaça voltam a ser transferidos. Presas gravam em celulares uma festa com drogas e bebidas numa cadeia superlotada do Recife. João Dória anuncia seu programa para dependentes das Cracolândias, que inclui a participação da Polícia Federal. Alckmin é derrotado. A Justiça manteve decisão de não aumentar as passagens de integração ônibus-metrô. Na expectativa de pegar o dinheiro de contas inativas do Fundo de Garantia, muita gente já consulta o site da Caixa. Carlos Bratke, o arquiteto considerado o criador da Avenida Luiz Carlos Berrini, uma das mais famosas avenidas de São Paulo por seus prédios modernos, morreu repentinamente ontem aos 74 anos. Autor de centenas de projetos marcados pelo experimentalismo, tanto formal como técnico, Bratke foi enterrado hoje no Cemitério Redentor, zona oeste de São Paulo. Seu legado pode ser visto por toda a cidade. O prédio metálico foi e ainda é um dos mais modernos de São Paulo. Quando projetou o edifício apelidado de Robocop, Carlos Bratke olhava sim para o futuro. A torre de 32 andares é revestida de alumínio resinado, um dos primeiros arranha-céus desse tipo na cidade. Só na Avenida Luiz Carlos Berrini, no Brooklyn, são 60 prédios assinados por Bratke. Destaque para o imóvel onde funcionava o escritório dele e que leva o nome do pai, o também arquiteto Oswaldo Bratke. A obra faz uma arrojada mescla de concreto, vidro e metal. Nos anos 70, a região da Berrini era uma grande várzea do Rio Pinheiros, que fica aqui do lado. Era um bairro desvalorizado da cidade. Carlos Bratke também ajudou a pensar o projeto de drenagem dessas terras antes de dar vida aos muitos projetos, um atrás do outro. Nos anos 90, a avenida pensada por ele se consolidava como uma das mais importantes da cidade. Muitos terrenos já eram de propriedade da família. Lá se estabeleceram as sedes de grandes companhias, o que transformou a região num polo empresarial. Entre as centenas de projetos, muitos premiados, está o Parque do Povo, no Itaim Bibi. Outro local que teve a marca de Bratke é a Igreja de São Pedro e São Paulo. O estilo Bratke tinha ousadia e uma forte ligação com a arte. Não por acaso, ele foi diretor do Museu da Casa Brasileira e presidente e conselheiro da Fundação Bienal de São Paulo. No exterior, desenhou obras nos Estados Unidos, Uruguai, Israel e México. Bratke foi professor na Faculdade de Belas Artes e na Universidade Mackenzie, onde conviveu com o professor Tito Lívio. Viveu para o trabalho, viveu para a arquitetura. Realmente, para essa juventude que está aí, ele é um legado muito grande. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra festa de presas com consumo de drogas numa penitenciária de Recife. O vídeo foi postado no Facebook. A festa teria acontecido no Réveillon, na Colônia Penal Feminina do Recife, e teria sido organizada por lideranças do presídio. Nas imagens é possível ver as detentas usando o celular, consumindo drogas e bebidas. O evento foi chamado por algumas detentas de bonde do prato, em referência ao consumo de cocaína. Olha, o bonde do prato. A galera lá de cima é só os pratos. Calma, Simone. Vai chegar. Eu digo que a rata não é só ela. Calma, Simone. Vai chegar um pouquinho aí, amiga, pra tu, né? Que ai, a patroa. Que foi? Ela quer se esconder, B.O. Outra presa exibe cigarros que parecem de maconha. Olha lá, profissional. De acordo com o governo de Pernambuco, uma sindicância foi aberta para investigar o caso. Algumas detentas já foram punidas. Segundo a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, as presas identificadas consumindo drogas vão responder a inquérito. A Colônia Penal Feminina do Recife tem capacidade para 200 detentas, mas atualmente abriga 691. De acordo com o Sindicato dos Agentes Penitenciários de Pernambuco, a entidade diz
diz que o número de responsáveis pela guarda é insuficiente. Diretor de presídio do Amazonas, acusado de envolvimento com facção criminosa, é afastado do cargo e detentos ameaçados de morte são transferidos de presídio pela segunda vez em 24 horas. Os 20 presos são sobreviventes do massacre no complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, que deixou 56 presos mortos. Ameaçados de morte na semana passada, mesmo eles foram transferidos para a cadeia pública Desembargador Raimundo Vidal. Mas ontem, eles foram levados para um presídio em Itacoatiara, na região metropolitana de Manaus, depois que uma rebelião no local deixou 4 mortos. Só que hoje, um dia depois, eles foram levados de volta para a cadeia pública da capital, por determinação da Vara de Execuções Penais da cidade. Hoje, 100 homens da Força Nacional desembarcaram em Manaus para ajudar no controle da crise que atinge as prisões. Só na semana passada, houve 4 rebeliões na cidade. 60 detentos foram executados e muitos deles decapitados. Segundo o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes, os soldados da Força Nacional vão ficar na capital por tempo indeterminado. A ideia é que eles reforcem a segurança no entorno do Compage, o palco da maioria das mortes. A área abrange outros 2 presídios. Eles também devem ajudar na captura de fugitivos, escolta e guarda de presos, mas não atuar dentro das prisões e nem no perímetro urbano de Manaus. O trabalho vai começar amanhã. O secretário também confirmou o afastamento do diretor do Compage, José Carvalho da Silva, é acusado de receber propina de facções criminosas para permitir a entrada de armas e drogas na penitenciária. Tropas da Força Nacional também chegaram hoje ao estado de Roraima. Os 100 agentes vão ajudar na segurança dos presídios após a morte de 33 presos na última sexta-feira, dentro da penitenciária agrícola de Monte Cristo, em Boa Vista, a maior unidade de Roraima. Segundo o governo estadual, a matança foi causada porque os presos que foram mortos se recusaram a entrar em uma facção que existe dentro do presídio. Além da Força Nacional, o governo federal diz que vai enviar ainda 38 armas e kits antitumulto com capacetes, escudos e máscaras. O Ministério da Justiça também aguarda autorização judicial para transferir 8 detentos para um presídio federal. Não é a primeira vez que a Força Nacional reforça a segurança em Roraima. Em 2015, os agentes foram enviados ao estado após presos colocarem fogo em alas na mesma penitenciária da chacina da semana passada. Foi publicada no Diário Oficial da União a exoneração de Bruno Júlio, ex-secretário nacional de Juventude. Filiado ao PMDB, ele foi demitido depois de ter afirmado que tinha que se fazer uma chacina por semana nas penitenciárias. A entrevista infeliz foi dada ao jornal O Globo sobre a matança de mais de 90 presos nos estados da região norte. Na entrevista, Bruno Júlio afirmou ainda que tinha era que matar mais. Ele é filho do ex-deputado federal Cabo Júlio, também do PMDB, e estava no cargo desde junho do ano passado. Para o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, a fala do ex-secretário de Juventude foi uma manifestação pessoal e não reflete o pensamento do governo. Direto de Brasília, Josias de Souza fala agora sobre a crise no sistema penitenciário brasileiro. Com o juiz Sérgio Moro em férias e o Supremo Tribunal Federal operando em ritmo de recesso, imaginou-se que o noticiário policial poderia dar um refresco entre o Natal e o Carnaval. Mas houve apenas uma troca de personagens. Saíram momentaneamente das manchetes as facções criminosas do poder, que enfraquecem o Estado. Entraram em cena as facções barra pesada, que aproveitam a impotência do poder público para se organizar e crescer. As gangues de colarinho branco barbarizam a partir de gabinetes limpinhos e refrigerados. As facções de colarinho puído convertem presídios fétidos em centros decisórios da barbárie. Um grupo limpa os cofres públicos e o outro suja a paisagem de sangue. Num ou noutro caso, o Brasil mantém intacta no estrangeiro sua imagem de país exportador de descalabros. Há algo em comum entre as facções de colarinho branco e os criminosos de colarinho puído. Os dois agrupamentos promovem a morte. A diferença é que os corruptos não portam armas. Suas vítimas morrem, por exemplo, nos corredores de hospitais sem verba. A bandidagem barra pesada precisa ser mais explícita. Para virar notícia, oferece espetáculos que combinam a matança de rivais com decapitações. Foi-se o tempo em que o brasileiro podia sonhar com a solução da criminalidade. Hoje é preciso planejar o futuro, levando em conta
o insolúvel. Boa noite. O prefeito João Dória, do PSDB, afirma que o programa Redenção, que deve substituir o de Braços Abertos na Cracolândia, terá como foco 8 regiões que são reduto do tráfico de drogas e vai contar com a ajuda da Polícia Federal. Em reunião com o secretário da Segurança Pública de São Paulo, Mágino Alves, secretários municipais e representantes do Ministério Público, o prefeito anunciou que as ações para o combate ao uso de drogas serão divididas em 5 campos: policial, social, saúde, urbanístico e de zeladoria. Segundo Mágino Alves, a Polícia Federal vai colaborar com o programa. Ele ainda afirmou que uma ação mais incisiva por parte da polícia poderia causar danos aos usuários de drogas. Nós não podemos realizar hoje uma ação dentro do que se convencionou chamar fluxo, lá dentro da Cracolândia. Tá? Isso é o que termina fazendo com que todos tenham essa sensação de que há uma falha na segurança pública no sentido de combate ao tráfico de entorpecentes naquela região. Além da chamada Cracolândia, na região da Luz, o programa Redenção também vai ser levado para locais como a Avenida Jornalista Roberto Marinho, degradada por causa do atraso e da paralisação das obras do monotrilho, de responsabilidade do governo paulista. Vamos melhorar o processo, não vamos deixar simplesmente como está, vamos melhorar, mas sem rupturas drásticas, até que no final do mês de março possamos anunciar o programa que se inicia em abril. Aí sim teremos uma nova etapa. Depois da reunião, Dória andou pelo centro e conversou com moradores de rua. Ao comentar o reajuste da tarifa de integração entre ônibus, trem e metrô, o governador Geraldo Alckmin, do PSDB, atacou o PT. Ele criticou o partido por ter entrado com ação que barrou o aumento. As declarações foram feitas em evento com o ministro da Saúde, Ricardo Barros. O ministro da Saúde assinou convênios para o repasse de 774 milhões de reais para custear serviços do Estado e de municípios. Ricardo Barros pediu engajamento na campanha de combate ao mosquito Aedes aegypti. Nós temos a previsão de estabilidade de Zika e dengue, um crescimento da chikungunya e agora o fato novo da febre amarela que tem nos preocupado e nós já notificamos a Organização Mundial de Saúde. Durante a entrevista coletiva, o governador Geraldo Alckmin falou do recurso do governo contra a liminar que suspendeu o aumento de quase 15% na tarifa de integração. A decisão judicial de sexta-feira considera que o aumento prejudica quem mora mais longe. A liminar está valendo. Mesmo assim, o reajuste foi mantido. O governador voltou a dizer que não foi notificado para justificar o fato de não ter obedecido à ordem do juiz, embora reconheça que ela existe. Alckmin disse que espera agora que o Tribunal de Justiça reverta a decisão que chamou de descabida. O Rio de Janeiro não aumentou para R$ 6,80, aumentou para R$ 8,00. Então lá aumentou para 8, aqui reajustou para 6,80, mantivemos todas as gratuidades, dá mais de 1 milhão de usuários. Para se defender, Alckmin atacou o PT. A bancada do partido na Assembleia Legislativa foi a responsável pela ação popular contra o aumento. Agora, o que eu quero chamar a atenção é para o farisaísmo, para a demagogia do PT. O PT reajustou todas as tarifas. Ninguém entrou com nenhuma ação. Nós não reajustamos a principal e eles entram com ação. Evidente que a medida tem caráter politiqueiro, né? Aliás, típico do PT. No final da tarde, o Palácio dos Bandeirantes confirmou que o governador recebeu a notificação da liminar. A nota diz que a Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos será informada para que sejam tomadas as providências e não esclarece quais são elas. O texto diz também que a Secretaria vai notificar a SP Trans, que gerencia a integração. Agora há pouco, o Tribunal de Justiça de São Paulo informou que manteve a liminar que suspende o reajuste da integração. O presidente do Tribunal de Justiça, Paulo Dimas, afirmou na decisão que o reajuste foi acima da inflação e que a alta não foi devidamente justificada. Os moradores dos bairros da Zona Oeste de São Paulo estão sofrendo com uma infestação de pernilongos. Nesse verão, o ataque está bem pior que nos anos anteriores. Repelentes, telas nas janelas e detetização já não fazem mais o efeito contra os insetos.
A Thaís não aguenta mais tanto pernilongo. Ela é síndica em um prédio na Vila Madalena e precisou antecipar para janeiro a dedetização anual programada para março. Reuniu também mais de 7.000 assinaturas em apenas uma semana em um abaixo-assinado na internet. Não tem horário, não tem classe social, não tem nada. É tudo, é uma região inteira que está sendo atingida. O cemitério São Paulo é outra preocupação para a Thaís. Nos outros anos a gente até via os carros de pulverização, eu não vi nada. Uso a marginal, também não vi nem a limpeza das margens. Então acho que também isso é um outro fator. A detetização é ótima, mas também a limpeza das margens seria uma coisa legal. Ambiente perfeito para a proliferação de mosquitos. Na Vila Romana, a Francine já não sabe mais o que fazer para espantar essa visita indesejada. Não é um, não é dois voando, são todas as noites, uma média de 20, 30 pernilongos que remédio não dá conta. A gente coloca aqueles protetores, passa repelente, tudo isso acaba que não acontece nada. E o principal horário para os ataques é à noite. Aí, a partir do pôr do sol, já qualquer pessoa que entra em casa, não importa qual seja o cômodo. Se você acha que você vai para a cozinha, vai melhorar, ou é na sala, ou são nos quartos, não importa. Para os moradores da Zona Oeste, a proximidade com o Rio Pinheiros é um dos motivos para o aumento na quantidade de insetos em toda a região. Eles reclamam da falta de limpeza nas margens do rio e estão preocupados com as doenças que podem ser transmitidas. No verão, o pernilongo comum se desenvolve em até 10 dias em água parada. E ele pode transmitir elefantíase, doença que afeta o sistema linfático, causando inchaço nos membros, e leishmaniose, que afeta o sistema imunológico e causa feridas na pele. Há também o perigo do Aedes aegypti, que transmite zika, dengue e chikungunya. Além do mosquito, que transmite a malária, doença grave que pode matar. Moradores da Vila Leopoldina aderiram às redes de proteção nas janelas. Nossa telespectadora flagrou a quantidade de mosquitos tentando entrar num apartamento. Eu vejo que faz muito tempo que não é feito um programa, um trabalho do governo com a prefeitura e com todos os órgãos públicos de limpeza do Rio Pinheiros para a diminuição desses mosquitos. Ficar em casa com janela aberta, nem pensar. Sem a tela, com janela aberta, sim. Agora, sem a tela, nem pensar. Em nota, o Centro de Controle de Zoonoses afirmou que a incidência de pernilongos aumenta no verão em razão das chuvas isoladas e das altas temperaturas. O CCZ explicou que a cada 15 dias realiza a aplicação de larvicida nos bairros infestados e também nas margens do Rio Pinheiros. O tempo hoje foi marcado mais uma vez por muita nebulosidade em todo o estado. Tivemos vários temporais isolados por causa do tempo abafado. E essa chuva de verão continua prevista para os próximos dias. Vamos aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. O dia de sol, calor e chuvas está previsto para praticamente todo o país. Na verdade, o tempo só segue firme e seco no sul da Bahia, entre Sergipe e Pernambuco e também lá em Roraima. Em todas as outras áreas, há pancadas de chuva previstas, sendo que nessas partes mais escuras, incluindo o Rio Grande do Sul, a chuva acontece a qualquer hora e o sol aparece de forma mais tímida, atrás de muita nebulosidade. Vamos ver como será o dia amanhã em algumas capitais? Olha só, em Porto Alegre, com o tempo instável, as temperaturas vão ficar entre 22 e 28 graus amanhã. No Rio, a chuva vem mais a partir da tarde e o calorão chega a ser de até 37 graus. Já em Salvador, se chover será de forma breve e a máxima vai aos 32 graus, como em Maceió. Só que por lá o sol brilha forte e não chove. Agora, no detalhe, o mapa aqui de São Paulo. A previsão é de muitas nuvens e chuva a qualquer hora do dia no noroeste do estado. Entre a cidade de Ribeirão Preto e a região de Campinas, pode chover já pela manhã, mas o sol predomina. Nas demais áreas paulistas, faz sol, calor e as pancadas de chuva acontecem a partir da tarde e podem até ser fortes em alguns momentos, viu? Mesmo com o tempo instável, ainda vai fazer muito calor. A máxima vai aos 33 graus em Presidente Bernardes, aos 34 em Votuporanga e aos 32 nas cidades litorâneas, como Santos e Caraguatatuba.
Para a capital, não dá para descartar a possibilidade de temporais isolados entre a tarde e a noite por causa do tempo abafado. Nessa quarta-feira, mínima de 20 e máxima à tarde de 31 graus. Na quinta, refresca, faz 21 de manhãzinha e 28 à tarde. E aí, na sexta-feira, quase nada muda e a máxima se mantém nos 28 graus. Na Europa, já passa de 80 o número de mortos por causa da onda de frio. A massa de ar polar vinda da Escandinávia congelou grande parte da Europa. 10 países registraram mortes nos últimos dias. São casos de hipotermia, de acidentes de trânsito. Os termômetros têm marcado 30 graus negativos em países como Croácia, Polônia e Rússia. Cruz Vermelha Internacional orienta as pessoas a ficarem em casa com mantimentos. As agências humanitárias estão especialmente preocupadas com os imigrantes que estão acampados na Grécia. A partir de fevereiro, o governo federal vai liberar o calendário para o saque do Fundo de Garantia de contas que ficaram inativas até 31 de dezembro de 2015. Especialistas aconselham usar o dinheiro em aplicações mais rentáveis. Cada contrato de trabalho tem uma conta vinculada do Fundo de Garantia para os depósitos mensais por tempo de serviço. Se foi o empregado que pediu demissão ou houve demissão com justa causa, os valores depositados pela empresa não podem ser retirados pelo trabalhador na hora da demissão e permanecem na conta, que é chamada de inativa, independentemente do seu saldo. Antes, só tinha direito a sacar o FGTS de uma conta inativa quem estivesse desempregado por no mínimo 3 anos ininterruptos. Eu mesmo saí de uma empresa em 2012. Desde 2012 que eu estou com esse dinheiro bloqueado lá, quase R$2.000, e diz que eu não tenho direito a sacar. A partir de agora, quem está empregado ou não passa a ter direito a sacar o valor, desde que o afastamento do emprego anterior tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2015. A expectativa da Caixa Econômica Federal é atender cerca de 10,2 milhões de pessoas que possuem as contas inativas. E os saques devem chegar a 30 bilhões de reais. Mas a divulgação do calendário para a liberação dos recursos só deve ocorrer no início de fevereiro. Para consultar o seu extrato do FGTS, basta ir a uma agência da Caixa ou via internet, no site do banco. Aí é preciso informar o número do NIS, PIS/PASEP, que pode ser consultado na carteira de trabalho. Antes, é preciso cadastrar uma senha. Se for usar para pagamento de dívida, que seja para liquidar a dívida e que seja para você buscar a causa para não ficar mais nessa situação de endividamento. O caminho primeiro é resgatar sim esse dinheiro e encaminhá-lo para uma aplicação nova, um CDB, um Tesouro Direto, que vai render aí pelo menos 0,8% a 1% ao mês, enquanto que é 3% ao ano esse dinheiro parado. Vendas do comércio varejista voltam a crescer após 4 quedas seguidas. Dados divulgados hoje pelo IBGE mostram que na comparação entre outubro e novembro, a alta foi de 2%. O aumento nas vendas neste período foi puxado pelos hiper e supermercados, o que indica que, segundo o IBGE, uma antecipação por parte dos consumidores das compras da ceia de final de ano. Apesar do aumento de um mês para o outro, as vendas do comércio acumularam, de janeiro a novembro do ano passado, uma queda de 6,4%, a maior da série histórica do indicador, que começou em 2001. Diante da crise e da alta no desemprego, muitos brasileiros estão se virando como podem, deixando a profissão de lado e buscando alternativas em outras áreas. Muitos também estão investindo em jeitos criativos para chamar a atenção de potenciais clientes. Os tecidos, as agulhas, os alfinetes estavam muito distantes da rotina da engenheira química que trabalhava numa concessionária de veículos e, demitida, tentou ainda outros caminhos. Trabalhei como Uber, mas não estava feliz, eu ficava naquele nervosismo de sair, não saber quem vai entrar no carro e ficava naquilo, não via a hora de voltar para casa. E, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu preciso me ocupar, preciso fazer alguma coisa, ganhar dinheiro e tal. Entrei no patchwork e agora não largo mais. Giane encontrou na costura realização. E também gente como a Ana Beatriz, advogada que agora investe no artesanato como profissão.
adoro ir comprar tecido, vou na loja, fico olhando. É uma delícia. Dá trabalho? Dá. Cansa. Mas é muito mais gostoso. A Sheila, por exemplo, trabalhou 20 anos na área financeira. Com o bolso relativamente cheio, mas um vazio existencial, a gerente de projeto do banco virou especialista em costura de caderno. Eu me readequei, é exatamente isso. Você tem que mudar a tua maneira de viver, assim, né? Você vive com um pouco mais de simplicidade, mas o que não é ruim, é muito bom também, porque você descobre milhares de possibilidades. Com o desemprego em alta, tem gente que se viu num caos profissional. Afinal, são quase 2 milhões de pessoas aqui em São Paulo que deixaram de ter a carteira assinada. E aí não sabem nem por onde começar para arrumar a vida. Mas olha só a história da Verônica. Não, ela não é mágica, não, apesar de parecer. Mas o que a Verônica fez foi uma faxina em preconceitos e usou muita criatividade, muito bom humor para dar um novo rumo na carreira dela. Faxineira com orgulho e com 4 vezes mais renda do que ganhava como atendente de telemarketing. É bacana, é divertido, eu adoro as pessoas que eu conheço, eu adoro as histórias que eu escuto na casa das pessoas e é muito divertido, eu não tenho a menor vergonha do meu trabalho. Oferecer serviço de limpeza, muita gente oferece, só que o sucesso da Verônica está no significado que ela deu a tudo isso. Na internet, virou a rainha dos memes, com anúncios que trazem ela mesma em capas de filmes e seriados famosos. Além disso, anuncia promoções, divulga as listas de músicas que ouve durante o trabalho. O resultado foi um sucesso que já rendeu clientes fixos e até convite para escrever um livro e montar um canal no YouTube. Eu imaginei, na verdade, que meia dúzia de amigos fossem dar like e achar engraçado e que eu fosse, no máximo, fazer uma semana de faxina e voltar para o meu trabalho. Não imaginava de forma nenhuma que eu ia ter uma nova profissão e que daria tão certo. E agora, vai procurar trabalho no telemarketing? Nunca mais. O presidente Michel Temer já embarcou de Portugal de volta ao Brasil. Ele foi a Portugal para acompanhar o funeral do ex-presidente Mário Soares. Na comitiva de Temer estavam o ex-presidente José Sarney e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Antes do funeral, Temer e Sarney se reuniram com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém. Ao sair do encontro, Temer declarou que Mário Soares intensificou a relação com o Brasil. Este nosso gesto serve mais uma vez para reforçar a ligação entre Brasil e Portugal, enaltecida ao longo do tempo pela figura exponencial, mais do que portuguesa, internacional, do grande português Mário Soares. Mário Soares, considerado o pai da democracia portuguesa, morreu no sábado aos 92 anos. Ele lutou contra a ditadura na década de 70. Fundador do Partido Socialista, foi preso e exilado na França. Em Portugal, foi presidente, primeiro-ministro e liderou o processo de adesão do país à União Europeia. O governo português decretou luto oficial de 3 dias. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Alguém aí pode me explicar o que está acontecendo com o Temer? Há uma rebelião em Manaus, ele passa 4 dias para dizer que foi um acidente pavoroso. Depois ele some, não vai a Manaus, acontece em Boa Vista, ele não vai a Boa Vista. Aí vai a Esteio. Em Esteio, ele anuncia com grande entusiasmo uma penitenciária no Rio Grande do Sul. Olha, o Temer foi secretário de Segurança. O ministro da Justiça dele, o Alexandre de Moraes, foi secretário de Segurança, ambos em São Paulo. Deveriam os dois saber que penitenciária é má notícia. Um dos grandes problemas é descobrir lugar para colocar penitenciária, porque ninguém, evidentemente, quer ter uma penitenciária perto de casa. E ele ainda contou antes para o governador, que o governador também foi envolvido nessa loucura. Aí resolve ir para o sepultamento de Mário Soares. Ele disse lá em Portugal que aquelas condolências que ele foi lá levar são para reforçar os laços do Brasil com Portugal, que são laços muito antigos. Afinal de contas, o Brasil foi descoberto por um navegador português, foi colônia portuguesa, fala a língua portuguesa, e é muito bom que ele prestigie um homem da altura, do porte do Mário. Agora, precisava levar o Gilmar Mendes no avião. Olha, a carona que o Temer deu ao Gilmar Mendes a Portugal deslustra a biografia dos dois.
mostra que nenhum dos dois respeita a sociedade e as instituições no Brasil. Gilmar Mendes comanda, é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral que está julgando a chapa Janete Temer. Como é que pode pegar uma carona? Como é que o Temer pode dar carona para ele e achar, o Gilmar Mendes disse que era tudo normal, que não tinha nenhum problema. É claro que tem. Não é possível conviver no Brasil, essa dificuldade toda que está sendo a crise, o problema do presídio, se o presidente da República e o ministro do Supremo se comportam desse jeito, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Olha, eu procurei uma coisa para definir, eu acho que só uma frase de uma tia louca que eu tinha, né? O Temer não tem nenhum senso de loção. Desculpe. Bom, até quinta, direto ao assunto. Presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, sanciona sem vetos o orçamento da União para 2017. O texto, que foi aprovado pelo Congresso em dezembro, será publicado na edição de amanhã do Diário Oficial da União. O presidente da Câmara está interinamente no comando do Executivo em razão da viagem de Michel Temer a Portugal. A lei orçamentária sancionada por Maia é a primeira sob vigência da PEC, que estabeleceu um teto para as despesas federais pelos próximos 20 anos. O orçamento da União prevê um déficit primário de 139 bilhões de reais para este ano. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, faz esta noite um discurso em despedida em Chicago, a cidade onde ele começou a carreira política. Obama disse que quer agradecer aos americanos pelo que ele considera uma aventura extraordinária e expressar algumas reflexões sobre o futuro. Ele garantiu que não vai ser um discurso anti-Trump, a quem ele passa o poder no dia 20. O Senado já começou as audiências para confirmar os indicados para o gabinete de Donald Trump. Na primeira sessão, o senador Jeff Sessions disse que, se for confirmado no cargo de procurador-geral, não vai interrogar a democrata Hillary Clinton pelo escândalo dos e-mails. A audiência foi interrompida por dois homens vestidos com capas e capuzes, como os usados pelos ultranacionalistas da Ku Klux Klan. Eles chamaram Sessions de racista e fingiram agradecer a nomeação de um conservador para procurador-geral. Os manifestantes foram retirados pela polícia do Capitólio. O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, começa seu 4º mandato. A mulher dele, Rosário Murillo, é a vice-presidente. Daniel Ortega, de 71 anos, e a mulher, a poetisa Rosário Murillo, assumem um dos países mais pobres das Américas. Ortega foi eleito em novembro para um 3º mandato consecutivo. Ele governou durante a Revolução Sandinista entre 1979 e 1990 e voltou ao poder em 2007. Os grupos políticos de oposição que foram excluídos do processo por uma manobra legal não reconheceram os resultados das eleições e alertam que vão manter a pressão. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. A esquerda está desaparecendo na América Latina. Ela poderá perder este ano as eleições do Equador e Honduras. Continuaria a existir só em Cuba e na Nicarágua, onde hoje um ex-guerrilheiro, Daniel Ortega, toma posse para o 4º mandato de presidente. Mas é um mandato manchado pelo autoritarismo e pela mutreta. Eu explico. A oposição liberal não conseguiu disputar a eleição de novembro. A candidata da oposição, Violeta Granada, foi cassada no ano passado. E também foram cassados todos os 28 deputados da oposição que tinham sido eleitos em 2011. O voto na Nicarágua não é obrigatório. O governo diz que em novembro quase 70% dos eleitores votaram. A oposição diz que foram apenas 20%. Daniel Ortega não deixou que entrasse no país observadores internacionais. Ele disse que os observadores eram todos sem vergonhas. Ortega não quis repetir agora a experiência das eleições de 1990. Em eleições limpas, ele foi, na época, derrotado por Violeta Chamorro. A Nicarágua é hoje um exemplo melancólico de ditadura. E eu constato isso com muita tristeza. Eu me lembro de 1979, quando Ortega
e a Frente Sandinista de Libertação Nacional derrubaram a ditadura de Anastácio Somoza. A família Somoza saturou o país de ditadores durante 52 anos. A Frente Sandinista queria democracia, mas depois chegou muito perto de Cuba e da finada União Soviética. Mais recentemente, passou a comer milho nas mãos da Venezuela. Mas a Venezuela entrou em colapso e não tem mais dinheiro para distribuir. Então, esse pequeno país de apenas 6 milhões de habitantes, espremido na América Central entre Honduras e Costa Rica, procura se acertar com a China. Os chineses projetaram um novo canal entre o Caribe e o Oceano Pacífico. É uma alternativa para o Canal do Panamá. Pode ser também uma tragédia ambiental, mas vai trazer dinheiro para esse povo infeliz que no continente americano é quase tão pobre quanto o do Haiti. Pobre Nicarágua. É assim que o mundo gira. Boa noite. O novo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu ao Conselho de Segurança uma nova abordagem para prevenir guerras. O português Antônio Guterres falou pela primeira vez ao Conselho de Segurança desde que assumiu o cargo no começo do mês. Ele disse que a ONU gasta muito mais tempo e dinheiro respondendo a crises do que as prevenindo e mediando as situações. Guterres declarou que a ação preventiva é essencial para evitar atrocidades maciças ou graves abusos dos direitos humanos. Guterres disse ainda que já começou reformas no processo de tomada de decisões na organização. Duplo atentado talibã em Cabul, no Afeganistão, deixa pelo menos 30 mortos e 80 feridos. O duplo atentado aconteceu em frente a um anexo do parlamento na hora em que os funcionários saíam do trabalho. Primeiro foi um homem-bomba que se aproximou dos funcionários e detonou os explosivos. A segunda explosão foi de um carro-bomba estacionado do outro lado da rua. O grupo talibã assumiu a autoria do ataque. 10 mil soldados americanos ajudam as forças afegãs a combater os rebeldes do Talibã e dos grupos Al-Qaeda e Estado Islâmico. A crise do sistema penitenciário brasileiro e as perspectivas políticas para 2017, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevisto hoje o ex-governador de São Paulo, Cláudio Lembo, professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Muito obrigada, Lembo, por estar conosco. O assunto do momento é essa crise do sistema penitenciário. Eu quero começar por uma declaração do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, em que ele reconhece que existe uma crise crônica no país, que em alguns estados é aguda. Entretanto, ele diz que ninguém pode concluir que o sistema penitenciário brasileiro está fora de controle. Na sua experiência, Lembo, eu diria que é uma... Ele minimizou a gravidade dessa situação? Eu diria que é uma afirmação muito corajosa, porque efetivamente o que aconteceu em Manaus e em Roraima é uma demonstração de perda total do controle. Eu vou lembrar o episódio de 2006. Em 2006 nós tivemos toda aquela problemática nas ruas, excedida pelo início do telefone celular, uma série de problemas próprios da época. E nós tivemos rebelião em 48 presídios. E não houve nenhum morto e havia controle, portanto, do sistema penitenciário, dos vigilantes penitenciários e da própria polícia militar. Isso eu acho uma coisa interessante. E hoje não há controle sobre o presídio. E é grave. E o grande exemplo, a grande comparação é aquela crise de 2006, quando você teve o estado todo em rebelião, mas não houve um morto. O que mostra que a PM de São Paulo tem qualidades para preservar situações difíceis. Lembro, naquela época, em 2006, houve muita especulação sobre o que poderia estar por trás daquela rebelião. Inclusive, se admitiu que pudesse haver interesse político em fomentar aquilo, ano eleitoral, essa coisa toda, para esvaziar a força política do governador, do que foi eleito, que já era governador de São Paulo. E Lula era o adversário. Isso, mas eu pergunto agora, podemos admitir que nesse momento haja nos bastidores interesse político em fragilizar o governo Michel Temer, em alimentar o fora Temer? Não, de maneira alguma. Não vamos... Por que naquela época sim e agora não? Eu não disse que tinha naquela época. Naquela época não, queriam que se admitiu essa possibilidade seriamente. Eu não.
Nunca. Pode pegar todos os arquivos. A imprensa trabalhou esse tema. Alguns trabalharam esse tema. Eu sempre neguei. Porque eu nunca tive prova. Políticos admitiram. Eu nunca tive prova que houve qualquer influência político-partidária nas rebeliões. Mas é que nem corrupção, não tem prova, né? Não, hoje tem. Prova se tem de corrupção. Tem delação premiada. É que não queriam provar antigamente. A publicidade permite que a gente prove. Mas eu creio que, portanto, que naquele tempo mostrou que nós temos uma polícia estadual de boa qualidade, enquanto os outros estados não têm. E essa é a diferença. Bom, lá morre e aqui não. Agora, quando quer, também morre. Se o governador fizer um erro de comando, acontece aqui também, como aconteceu no episódio do Carandiru. Foi um erro de comando. É tomar cuidado com as palavras. Você pode ver que não aceitei o Exército Nacional e não aceitei qualquer intervenção federal em São Paulo. Tenho toda a dignidade da Polícia Militar de São Paulo, que merece. E aí nós precisamos calma na situação. Agora, essa questão da crise do sistema penitenciário, isso é uma questão a ser resolvida pelo governo federal através de um plano como esse que foi lançado por Michel Temer, de segurança nacional, numa ação conjunta com governos de estado e prefeitura? O problema é muito sério, não tem nada disso. O plano foi para Patele Bourgeois. É preciso colocar alguma coisa junto à opinião pública e se falou horas e horas. Muito bom, e falaram bem, mas não tem conteúdo. É a realidade de sempre. O grande problema e ninguém quer enfrentar é o poder judiciário. O poder judiciário do Brasil tornou-se um poder aristocrático. Os juízes não estão julgando. Eles fazem o quê? Corpo mole? Ou é uma incapacidade pelo volume que eles têm de trabalho e não dão conta? Eu diria que são as duas coisas. Em primeiro lugar, corpo mole. Uma aristocratização da carreira. E com isso os presos são jogados na prisão, que é muito mais fácil que a custódia. É muito fácil. Não quer se falar a verdade no Brasil. O brasileiro não quer falar. O brasileiro é cínico, ele não fala a verdade, então nós nunca vamos avançar. Agora, lembra, eu vi um artigo do Marísio Oliveira em que ele fala que no Brasil prende-se muito e prende-se mal. Mal, então. O que é isso? Agora, quando se prende, é por uma decisão judicial. Então entra aí. Em São Paulo. Entra a indagação. Prende-se mal por quê? Em São Paulo está havendo a audiência de custódia inicial. Aí parou agora, durante o recesso pararam, o que é um erro absurdo, mas pararam. Tudo bem, agora recomeçou. Mas os demais estados não têm, portanto prende, é mais fácil a polícia mandar para a cadeia que ficar com o sujeito no presídio local, na delegacia. Na própria delegacia. Que é muito difícil. Então é um país que esconde os pobres e os miseráveis. E o que pode ser a saída, lembro? O poder judiciário trabalhar. Em vez de fazer demagogia... Quer dizer, julgar aquela população carcerária que pode ser livre através de julgamento. Então, um mutirão, não poderia acontecer o quê? Um mutirão. Hoje eu ouvi uma notícia que a Defensoria Pública vai iniciar um mutirão em Manaus, o que é bom. Vamos ver se o Poder Judiciário acompanha. Não acredito. Não? Não, porque ele se aristocratizou, se burocratizou o Poder Judiciário. Tornou-se um poder amorfo, que quer ingressar em todos os setores da sociedade, mas quando é necessário, não age. Sério isso? Eu grave? Acho muito sério. Isso é grave. Acho sério. Bom, eu não sei se está sendo justo. Se eu não estou sendo justo, eu devo ser julgado. Não, a minha indagação é porque toda vez que eu entrevisto desembargadores, as pessoas que levam com muita seriedade o seu trabalho, todos eles têm um ressentimento da falta de condições de dar conta daquele volume de ações a serem julgadas. Tudo bem. A questão de pessoal, de assistentes. E por que criam, então, uma jurisprudência tão burocratizada, tão formal, tão excessiva? Por que não se tornam mais práticos? Por que tantos graus de recurso? Porque não expõe uma forma melhor de fazer justiça, mais rápida, mais coerente? Nada, não se faz nada. Nós podemos dizer que as nossas instituições, que o governo federal, estadual, municipal, que tudo aquilo que é sistematizado como poder com poder de comando, perdeu a guerra contra o crime organizado, considerando a organização e a força dessas facções que estão atuando Brasil inteiro no sistema penitenciário? Aí você precisaria analisar cada estado da federação. Eu acho que aqui em São Paulo há um certo controle, há uma certa disciplina, não muito grande, mas há.
Mas no norte e nordeste do Brasil, não tenho dúvida nenhuma que o crime organizado deve estar dominando inteiramente. Não tenho conhecimento local, mas é inevitável. Com aquela imensidão amazônica, quem conhece a mata e o rio, transporta cocaína da Bolívia, da Colômbia e do Peru, que é fácil. Eu quero uma opinião sua, lembro, sobre algo que está sendo comentado agora, que foi essa viagem do presidente da República, Michel Temer, que, corretamente, ele foi a Portugal, homenagem, Mário Soares, falecimento, essa coisa, chefe de Estado. Entretanto, o fato de ele ter ido na companhia do ministro Gilmar Mendes, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que está julgando o caso Dilma Michel Temer. Olha, você pode dizer... Ele foi imprudente ou não há impedimento algum para que Temer viajasse na companhia de Gilmar Mendes? Impedimento pessoal nenhum. Legal. Legal nenhum. Legal, nenhum também. Mas moral sim. As pessoas, eles dois deviam ter uma certa distância. Se preservarem nos seus espaços, um de réu e outro de juiz que vai julgar este réu. Porque durante 7 horas de voo há um convívio inevitável. Não é bom. Quer dizer, E para nós, cidadãos que estamos aqui embaixo, não avião presidencial, o que nós estamos vendo? Um conluio. E é mal isso, é mal para... Supondo um conluio, não estamos vendo, supondo. Estamos vendo a presença de duas pessoas que são antagônicas juntas como bons amigos. Isso é mal para a cidadania, para a formação da cidadania, da nacionalidade. O Brasil está num momento muito ruim, as autoridades perderam a compostura. Veja o caso agora das citações. O presidente do Senado não aceita a citação, o governador de São Paulo não aceita a citação, desmoralizou-se o poder judiciário. Era a última coisa que restava como um grande poder moderador da República. Acabou, porque ninguém respeita mais decisão judicial. Qual é a saída? Encerrando, Lemos. A saída é mandar prender. Deviam ter prendido o Renan e prendido o governador de São Paulo que não cumpriu uma decisão judicial de desacato. É que não se faz isso, não se tem coragem. Mas não foi ele que não recebeu, foi o assessor, não era o assessor. Não teve uma conversa assim? O assessor sempre vai falar para a pessoa superior. O assessor não fica com essas bombas na mão. Eu vivi isso e sei, vai correndo. Portanto, está mal o Brasil. O Brasil está descumprindo até decisão judicial. Eu trabalhei com um louco maravilhoso que está fazendo 100 anos, Jânio Quadros. O Jânio sempre dizia, decisão judicial se cumpre, que é uma frase comum, lugar comum. Decisão judicial se cumpre. Contra ele. E agora não se cumpre nem mais decisão judicial no Brasil. Então vamos para o caos. É o caos. Estamos vivendo um caos social absoluto no Brasil. É o PCC vencendo. Porque e Cláudio Lemos muito pessimista. Pessimista não, realista. Alguém precisa dizer o que está acontecendo no país. Muito obrigada, às suas horas. Muito obrigada. Uma boa noite. Não sei se é possível. Na medida do possível. Gamberini. E você vai ver a seguir, sem energia elétrica, o estádio do Maracanã é alvo de furtos. E as mudanças na Copa do Mundo. A FIFA aprova o formato de 48 seleções para o Mundial. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. Você quer mais informação? Notícia quentinha de última hora. Você quer mais opinião? Eu não gosto. Você quer mais participação? Nós queremos saber de você. Tudo o que você quer está no Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 6 da tarde.
Agora as notícias do esporte com Anita Pasques e Estela Gontijo. A FIFA anuncia importantes mudanças na Copa do Mundo. Boa noite, Anita. Boa noite, Estela. Boa noite para todo mundo em casa. Agora é oficial, viu, gente? A FIFA aprovou o formato de 48 seleções para a Copa do Mundo. A mudança começa a valer na Copa de 2026. A FIFA confirmou pelo Twitter oficial da entidade a mudança que vai mexer com a estrutura da Copa do Mundo. O Conselho da FIFA decidiu por unanimidade adotar a Copa com 48 times a partir de 2026. Na nova fórmula, a FIFA já confirmou que as seleções serão divididas em 16 grupos, cada um com 3 países. Os 2 primeiros de cada grupo avançam à fase eliminatória, totalizando 32 equipes para os jogos mata-mata. O número de representantes de cada continente ainda não foi oficialmente divulgado. A tendência, porém, é que a Europa passe a contar com 16 representantes ao invés dos 13 atuais. E a África passe a ser representada por 9 países, ao invés de 5. A América do Sul tende a contar com 6 vagas diretas, com mais uma na repescagem. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse que o torneio adotado a partir de 2026 será realizado exatamente no mesmo número de dias da Copa atual, com os mesmos 12 estádios, e que a equipe vencedora jogará um máximo de 7 partidas, assim como é hoje. A maior diferença, segundo Infantino, será a oportunidade dada a 16 novos países, incluindo aqueles que provavelmente nunca sonharam em participar de uma Copa do Mundo. O novo formato da competição, além de reunir 48 seleções, vai aumentar a arrecadação financeira da FIFA, que estima acumular 975 milhões de dólares com a nova Copa. Parece que teve gente que não gostou muito dessa mudança. Celso Cardoso e Chico Lang, por exemplo, no Gazeta Esportiva, não gostaram nada. Mas eu acho que é válido, né? Quanto mais gente jogando, melhor. De repente aparecem aí seleções que a gente se surpreende. Eu achei bacana. Tem toda a questão política que o Celso comentou, mas enfim, eu acho válido. Tá certo. E no São Paulo, aqui no Brasil, né, chega mais um reforço. Verdade. Que reforço, viu? O goleiro Sidão, contratado para a temporada 2017. Aos 34 anos, ele chega para preencher uma lacuna que está vazia desde a aposentadoria de Rogério Ceni. Acho que vestir essa camisa já é uma grande responsabilidade, ainda mais sendo indicado pelo ídolo do clube, que é o Rogério. Mas eu estou preparado, fazer um bom trabalho aqui, junto com todos os companheiros de grupo. Sidão, que por pouco não desistiu do futebol há alguns anos, vibrou com a chance de poder atuar pelo tricolor. Isso não é para qualquer um, eu agradeço muito a Deus, porque para chegar aqui é muito difícil, então hoje eu sou muito grato a Deus por poder estar vestindo essa camisa. Agora a disputa será com Denis e Renan Ribeiro. O escolhido de Ceni para o gol ninguém sabe, mas pelo jeito a briga será boa. Acho que tem que chegar devagar, né? Tem que conquistar o meu espaço aqui. O Rogério está avaliando, ele já conhece o Denis, já conhece o Renan. Por conta disso eu acho até que eles estão na minha frente, mas eu estou buscando o meu espaço, estou trabalhando forte para que eu possa conquistar essa vaga. Um bom reforço? Opa, a vaga vai ser dele. O Denis teve um ano péssimo no São Paulo. Ano passado o ano do Denis foi horroroso. Então não tenha dúvida, imagina, Rogério Ceni, ex-goleiro, chamou o Sidão, que foi do Audax e foi muito bem no Botafogo. Fica tranquilo, Sidão, a vaga é tua, viu? E continua a luta da Chapecoense para montar um time forte, até a estreia no Campeonato Catarinense. É verdade. Essa estreia, Estela, acontece no dia 29 desse mês contra o Internacional de Lages, na Arena Condá. A diretoria apresentou mais 4 reforços para a temporada 2017. Entre eles, o meia Osman, o zagueiro Luiz Otávio e o goleiro Elias. Estou muito honrado em estar vestindo essa camisa, que qualquer jogador do Brasil hoje queria estar vestindo. E eu prometo também muita dedicação dentro de campo e em fazer o meu melhor, que é jogar bola. Esse grupo que está chegando hoje é um grupo muito forte e vamos ser uma família como era antes. Estou muito feliz de estar aqui e eu digo aos torcedores, a toda a diretoria, que eu vou dar o meu melhor aqui dentro de campo. O mais conhecido desses jogadores é o zagueiro Andrei Giroto. Ele chega do Japão, onde estava atuando após ser campeão da Copa do Brasil de 2015 pelo Palmeiras. Não foi fácil para ninguém o que aconteceu, então a gente vai suar muito dentro de campo para poder dar a alegria que
esse é o nosso maior objetivo. Ao todo, a Chapecoense já apresentou oficialmente 11 reforços para a nova temporada. Bom, e falando na Chapecoense, o time está disputando a Copinha. Nesse momento, a Chapecoense joga contra o São Paulo e o placar ainda é 0-0. Quem perder, sai da competição. E uma triste notícia no Maraca. Sem energia, o estádio do Maracanã é alvo de furtos. Afe Maria, gente, a informação foi divulgada pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Em nota, a FERJ diz que vem recebendo denúncias de furtos de materiais de segurança de produtos eletrônicos e até bustos de bronze. Apesar de ter sido reformado e modernizado para a Copa do Mundo de 2014 e para os Jogos Olímpicos de 2016 e de ter recebido investimento de mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais, o Maracanã sofre com a falta de energia elétrica. Na semana que vem, clubes e a FERJ vão se reunir para discutir uma solução para a manutenção do estádio. O local administrado pelo consórcio Maracanã, liderado pela Odebrecht, que pediu a rescisão do contrato que permite a exploração do estádio. Que mico, hein, Estela? E mostra o descaso, né, que estão tendo com o Maracanã. Impressionante. Só o Maracanã. Vários outros estádios também, né? Muito obrigada, Anitta. Obrigada. Até amanhã. Uma boa noite para você. Boa noite. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Outras notícias na edição das 10. Boa noite. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você. Até lá. Curta o musical de primeira no Todo Seu. Logo mais, 10h30 da noite.